Meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aí do canal Contabilidade com Chavalha. Antes da gente iniciar os trabalhos de hoje, eu peço a todos que se inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos, deixe o seu like no final do vídeo, compartilhem em suas redes sociais, vamos dar um pouco mais de relevância ao canal aí no YouTube, né? E hoje eu vou falar aí dos artigos 62 e 63 da Lei 4.320. Eu terminei lá a série, né, que eu tinha prometido sobre a Lei 4.320, mas eu quero dar um destaque aqui nesses dois artigos agora, porque a gente fala muito por cima lá, né? Então, aí, liquidação de nota de empenho. Que documentos que a gente precisa, né? Vamos passar aqui. No artigo 62, ele fala que o pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. Então, para eu pagar uma despesa, né, para eu pagar uma despesa que foi realizada dentro do orçamento do município, do estado, da união, do ente que você trabalha, eu tenho que ter uma liquidação desse empenho. Aí no artigo 63, a liquidação da despesa consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito. Parágrafo 1º. Essa verificação tem que por fim apurar a origem e o objeto do que se deve pagar, a importância exata a pagar, a quem se deve pagar, a importância para extinguir a obrigação, né? E o parágrafo 2º, a liquidação da despesa por fornecimento feitos ou serviços prestados terá por base o contrato, ajuste ou acordo respectivo, a nota de empenho, os comprovantes da entrega de material ou da prestação efetiva do serviço, né? Então, essa é uma regra básica, né? Que demonstra o que eu preciso, né, ter em mãos para fazer a liquidação da nota de empenho. Muito bem. Seguindo aqui, né, aí a gente tem que entender que nós estamos sujeitos a diversas legislações, né? Então, aqui que para aquisição de mercadoria, numa prefeitura, por exemplo, ou num ente, né, de qualquer administração, um ente qualquer da administração em geral, né, eu tenho lá qual que é o documento que eu utilizo para fazer a liquidação. No caso, o DANF, né, que é o documento de acompanhamento da nota fiscal eletrônica. Em alguns casos aí você vai ter que armazenar esse DANF num repositório aí no seu município. O documento de acompanhamento, o DANF, ele provavelmente vai ter que ter a assinatura do fiscalizador do contrato e do gestor do mesmo, né? E o DANF ele é regulado pelo regulamento do ICMS aqui no estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, o artigo 136 aí da lei 6374 de 89 também, artigo 67, né? Então, tudo isso daí regulamenta, né, a nossa querida nota fiscal eletrônica no estado de São Paulo aqui, né? E claro, em conjunto aí com os artigos 62 e 63, que tem a regra básica da liquidação no caso de aquisição de mercadorias. Quando é material permanente, né, aí no caso é o mesmo documento, é o DANF, que estou movimentando uma mercadoria também. Aquele outro caso lá para material de consumo, vamos dizer assim, né? E aqui é material permanente, eu comprei um computador, um veículo, também vou ter o DANF, né, o documento de acompanhamento de nota fiscal eletrônica, com a assinatura do fiscalizador e do gestor do contrato e de quem mais de direito, né? No caso material permanente, aí precisa do controle de patrimônio, né? E outras pessoas mais aí que estão sujeitas aí na estrutura da administração. Também, como é o DANF, então é o mesmo artigo lá do RCMS, né? E os artigos 62 e 63 também da Lei 4.320. Com relação à prestação de serviço, atualmente, né, eu acredito que a maioria das prefeituras no estado de São Paulo já adotaram a nota fiscal eletrônica de prestação de serviços, né? Então, quem tem a nota fiscal de prestação de serviço normal, né, aquela impressa, vai emitir aquela, mas eu acredito que a maioria das prefeituras no estado já estão trabalhando com a nota fiscal eletrônica de prestação de serviço, que também vai ter que ter a sua representação gráfica impressa, né? Porque hoje é tudo
A gente tem que, ainda temos que conviver com os processos físicos, né? Então, vai imprimir uma representação dessa nota fiscal eletrônica e assinar o fiscalizador e o gestor do contrato, de acordo com o que está no contrato aí também. No caso aqui, a base legal, eu peguei a base legal aqui do município de Sorocaba, né, que é o Código Tributário Municipal de Sorocaba, que é a Lei 1444 de 66. Lá em seu artigo 70, ela diz claramente que, por ocasião da prestação do serviço, deverá ser emitida nota fiscal com as indicações, utilização e autenticação determinadas em regulamento. Né? E tem um regulamento nosso aqui de nota fiscal que regulamenta esse artigo 70. E além aí também de atender os artigos 62 e 63 da 4.320. Né? Ah, no caso dos convênios, né, de prestação de serviços, de convênios, aí já tem algumas outras regrinhas a mais, né? No caso aí, a nota fiscal de eletrônica de prestação de serviços, né? A prestação de contas aprovada e o parecer conclusivo parcial. Por que não somente a prestação de contas aprovada? Porque aqui no município de Sorocaba, no artigo 70 do Código Tributário, ele exige ali, né, que por ocasião da prestação de serviços deverá ser emitida nota fiscal com as indicações, utilização e autenticação determinada em regulamento. Então, a lei do Código Tributário, né, o Código Tributário do município, ele exige a emissão de nota fiscal de prestação de serviço quando um serviço é prestado, independente se ele é uma prestação de serviço de manutenção ou se é um convênio, né? Então, aí no caso, além de também tem que atender o que está no artigo 116 da Lei 8666 de 93, né? E também aí os artigos 62 e 63 da Lei 4.320. No quinto item aí, auxílio, contribuição e subvenção, são aqueles que estão previstos lá na Lei 4.320, né? Então, eu tenho que ter um documento solicitando o pagamento, uma prestação de contas aprovada, claro que se for o primeiro pagamento não vai ter, né? E o parecer conclusivo parcial. No caso aí, isso ele se baseia no artigo 116 da 8666, no 62 e no 63 da 4320, no artigo 26 da Lei 101, né, que tem que ter uma lei específica para você poder passar esses auxílios, contribuições e subvenções. E também aí tem já a questão da Lei 13.019 de 2014, né, que é aquela lei que trata que é o marco regulatório das entidades, né. Aí tem que observar se ela está enquadrada também nisso aí, mas geralmente é a solicitação de pagamento com prestação de contas aprovada e parecer conclusivo. Nesse caso aí, não é uma prestação de serviço, né? Não enquadra como essa prestação de serviço. Eu estou auxiliando, estou repassando para que ela faça um atendimento específico, mas fora da esfera do serviço da emissão de nota fiscal, né? No caso aqui dos contratos de gestão, né, é um contrato de gestão, então é a nota fiscal eletrônica de prestação de serviço, com assinaturas do fiscalizador e o gestor do contrato, prestação de contas aprovada, né, e o parecer conclusivo parcial. Isso é o que está na nossa legislação aqui também, tá? Então, do Código Tributário, né, o artigo 70, atender ao artigo 116 da Lei 8666 de 93, aí os artigos 62 e 63 da Lei 63, 4.320. E aqui a novidade, né? A Lei Federal 9637 e a 9790, que geralmente esses contatos de gestão são realizados por organizações sociais e organizações sociais de interesse público, né? Então, aí tem que cumprir o que está lá nessas determinações aí, nessas leis. Os termos de parceria também são previstos lá na 9637 e na 9790. Na 9790. Seguindo, né, claro que eu tenho que, dentro do termo de parceria, aí atender com relação à nota fiscal, né, de acordo com o Código Tributário aqui do município, o que dispõe lá no artigo 116 da 8666, os artigos 62 e 63,
né, assinatura do fiscalizador do gestor do contrato, prestação de contas aprovada e parecer conclusivo parcial. No caso ali, eu também tenho que atender a Lei Federal 9637 e 9790, né, no caso de essa entidade ser uma organização social ou uma OCIP, que é uma organização social de interesse público. Eu tenho o decreto 3.100 também de 99, que regulamenta a lei 9790, então tem que dar uma olhadinha lá. E a lei federal 13.019 de 2014. Então veja que essa documentação que eu estou solicitando ali para fazer a liquidação, ela está inclusa em toda essa legislação, em todo esse arcabouço legal aí que nós estamos vendo, tá? Cada item, ele tem aí a sua legislação pertinente, né? Então, claro que você tem que ver no seu município se é isso também, tá? No caso aqui em Sorocaba eu tenho um código tributário, em cada município aí vai ter o seu código tributário. Então precisa ver se está enquadrado aí, além das legislações de cada estado, né? No caso do RCMS, do regulamento de ICM, que aqui em São Paulo chama regulamento de ICMS. Aí no seu estado eu não sei como que vocês dão nome para a lei do ICM, então aqui no nosso é o RICMS. O item 8, o termo de colaboração de fomento, ah, é o mesmo caso, né, a mesma documentação do item anterior. Então, nota fiscal eletrônica de prestação de serviço, assinada pelo fiscalizador e o gestor do contrato, prestação de contas aprovada também, né, porque tem que prestar contas do valor que foi repassado, parecer conclusivo parcial, né, a base legal também é o Código Tributário do município aqui, né, para emissão da nota fiscal. O artigo 116 tem que observar lá da Lei 8666 de 93, os artigos 62 e 63, né, da Lei 4.320, e a Lei Federal, né, no caso das OCIP e das organizações sociais, essas duas leis federais aí também. E o nosso último item aqui, que é o contrato de repasse, também não diverge muita coisa, né, é a mesma legislação, a mesma nota fiscal eletrônica assinada pelo gestor e pelo fiscalizador. Geralmente, o fiscalizador é um servidor de carreira indicado para essa finalidade, né? E o gestor do contrato, muitas vezes, ou é o prefeito, dependendo do tamanho do município, ou algum secretário, ou alguém determinado, ou alguém que foi determinada para essa função, entendeu? Então tem que ter uma delegação para isso. Então esse gestor é alguém delegado para assinar esse contrato aí. E o fiscalizador é o responsável pela fiscalização do mesmo, né? Verificar se todos os serviços estão sendo realizados dentro da conformidade do contrato. Claro, né, que dependendo do tamanho do contrato, né, vamos dizer assim, do tamanho do contrato, não é somente um fiscalizador que vai atuar, né? Pode ser que tenha uma comissão de pessoas que vão fazer a fiscalização de determinado contrato. Então, por exemplo, esses contratos aí com santas casas, né, de grandes entidades que prestam serviços de hospitalares, né, então tem uma complexidade maior e diferente, né, então precisa de mais gente para fazer a fiscalização daquilo, não é somente uma pessoa, né, um auxiliar administrativo, um técnico administrativo que vai fazer a fiscalização do contrato, aí tem que ter o auxílio, sei lá, de um médico, de um enfermeiro, né, de pessoas da área de atuação daquele contrato, né? Por exemplo, um contrato de construção de uma ponte, vai ter o fiscalizador tem que ser um engenheiro, né, habilitado, não é simplesmente um técnico de controle administrativo, um técnico administrativo que vai fazer essa fiscalização, né? Então, além disso, de toda a documentação, as pessoas também, né, isso é previsto, né, na legislação, né, que todos os atos, né, principalmente na Lei 4.320, todos os atos da administração eles são e das pessoas envolvidas, né, eles também são fiscalizados, né? Então, você não pode colocar uma pessoa que não tem a formação específica, por exemplo, aí no caso que eu citei de obras, né, e de contratos que envolvam medicina. Então, tem que ter pessoal habilitado para isso. A base legal aí, o Código Tributário do Município, o artigo 116 da Lei 8666 de 93, os artigos 62 e 63 da Lei 4.320, que diz o que tem que ser realizado aí para fazer a liquidação,
E no caso de contrato de repasse, está sujeito aí a organizações sociais e OCIPs, né? Então, as duas leis federais aí para fazer análise com base nelas. O que eu tinha para falar então sobre a questão aí da liquidação era isso, né? Agradeço aí ter ficado comigo até agora. Peço aí que se você não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe o seu like, que é muito importante aí para o ativismo do canal, para a relevância do canal no YouTube. Compartilhe nas suas redes sociais aí para a gente conseguir angariar novos inscritos. E siga-nos também nos principais agregadores de podcast da internet, que esses vídeos que eu posto aqui no YouTube são todos lá depois disponibilizados também nos agregadores de podcast. Um forte abraço a todos, um bom fim de qualquer coisa e até o próximo vídeo.